Boa noite, graça e paz, amém? Seja bem-vindo mais uma vez à casa do Senhor. E nós vamos dar início ao compartilhamento da palavra. Por isso eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Estamos chegando aos momentos finais da nossa campanha Conectando 2025, que iniciou no domingo anterior e termina neste domingo, amanhã. Mas tenho certeza que Deus ainda vai falar muito conosco, amém? Isaías 30, 21 diz assim: E seus ouvidos o ouvirão, e uma voz atrás de você dirá: Este é o caminho pelo qual devem andar, quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Agora abra sua Bíblia comigo em Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8 diz assim: O Senhor diz: Eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Há uma característica em comum a esses dois textos que nós acabamos de ler. Quantos perceberam? A característica que há em comum a esses dois textos é a voz de Deus, a direção que Deus dá. É Deus olhando para o homem e o direcionando dentro dos caminhos que ele tem. Portanto, o tema da ministração de hoje, do que nós iremos tratar, é profetizando viver 100% ativados pelo Espírito Santo. Diga ativados. Mas o que é essa palavra no infinitivo? Ativar. Ativar significa tornar algo ativo, intensificar, aumentar a atividade. Em outras palavras, é dar um up, é aumentar a intensidade de algo que já estava em andamento. E a pergunta que eu faço é: como se ativa algo? Como você ativa algo no seu dia a dia? Como, por exemplo, como se ativa o motor de um carro? Dizendo assim: Alexa, ligar o carro. Pode ser, né? Dependendo do carro. Mas via de regra, coloca-se a chave na ignição e gira, correto? Como se ativa, por exemplo, um micro-ondas, apertando o botão. Então, para toda a ativação, é necessária uma ação. Você só ativa algo mediante um comando. Para nós vivermos ativados pela direção do Espírito Santo, que é o nosso propósito hoje a ser tratado, precisamos de um comando. E qual é esse comando? A voz de Deus. A característica em comum aos dois textos que nós acabamos de abordar. Veja, mais uma vez, Isaías 30, 21, que nós pontuamos aqui, não precisa abrir. Ele diz: E seus ouvidos o ouvirão. Portanto, Deus fala, uma voz atrás de você dirá: Este é o caminho pelo qual vocês devem andar. Em Salmos 32, ele diz: O Senhor diz, Deus fala, eu o guiarei. Ou seja, a voz de Deus dá o comando, a ação que ativa no homem a direção pela qual ele deve andar. Todos estão compreendendo? E a pergunta que eu faço é: se para sermos ativados por Deus precisamos ouvir a voz de Deus, o mais importante para nós hoje é entender, então,
como ouvimos a voz de Deus? Faça essa pergunta. Como nós ouvimos a voz de Deus? E o nosso objetivo é que em 2025 estejamos 100% ativados, ou seja, ouvindo a voz de Deus, para que em todas as decisões cotidianas, todas as decisões ordinárias e extraordinárias, estejamos ativados, guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Como ouvimos então essa direção do Espírito Santo? De modo geral, há duas formas que o Espírito Santo fala. Essencialmente, Deus fala conosco de duas formas fundamentais, ainda que existam outras, porque Deus é ilimitado. Mas fundamentalmente Deus fala conosco através de dois lados de uma mesma moeda: da oração, diga oração, e da palavra. A questão é que muitas vezes nós supervalorizamos apenas um dos pilares e esquecemos do outro. E podemos correr o risco de sermos extremistas. Veja o exemplo. É maravilhoso nós termos vida de oração. É necessário nós termos vida de oração. Sem oração, nós morremos e definhamos. Mas sem palavra, nós nos tornamos místicos. E vivemos de quê? Da experiência. E eu vivo de visões, e eu vivo de profecias, eu vivo vendo anjos, eu vivo vendo coisas, e é como aquele homem que revela o CPF, que revela o número do RG, e eu ando atrás de coisas misteriosas o tempo todo, porque me tornei uma pessoa mística. Veja, não estou aqui dizendo que a oração não é necessária, pelo contrário. Mas há necessidade de vivermos o conjunto da obra, e não somente um dos dois lados. Por outro lado, não podemos também viver como os fariseus, como sepulcros caiados, religiosos, que conheciam cada jota e cada tio da lei, mas não receberam o Messias e crucificaram, inclusive, o Messias. Portanto, para nós vivermos ativados pelo Espírito Santo, precisamos beber dessas duas fontes, desses dois fundamentos, que são a palavra de Deus e uma vida de oração. Preciso viver antenado com os movimentos que Deus está realizando no mundo sobrenatural. Inclusive, Deus falará comigo muitas vezes de forma extraordinária. Aquela voz que vem na sua cabeça e você fica pensando, esse pensamento vem de Deus? Aí eu vou falar igual o pastor Edmilson, vem de Deus sim. Não, mas será que não é coisa da minha cabeça? É da cabeça mesmo, porque Deus não fala no pé, Ele fala na cabeça, não é? Então aquela inclinação que você está sentindo, aquela paz que você sente, que está de acordo com os princípios da palavra, para ter determinada iniciativa de evangelizar, de ajudar alguém, de iniciar um serviço ministerial. Mas não podemos esquecer também dos fundamentos. Eu, por exemplo, procuro viver uma vida de oração, mas eu costumo ser muito cauteloso com relação a experiências sobrenaturais. Eu procuro sempre julgá-las ao escrutínio da palavra. Eu creio nas experiências sobrenaturais, mas Deus, Ele divide os seus dons, Ele entrega os seus dons, como é dito lá em 2 Coríntios, acho que capítulo 14, conforme lhe apraz. Então, para uns é dado o dom de profecia, para outros é dado o dom da palavra, para outros é dado o dom de cura, para outros e etc. Eu acho que não fui muito agraciado com dons tão sobrenaturais, como por exemplo, uma profecia, como o pastor Gor, que sempre tem uma palavra de profecia. Poucas vezes tive a oportunidade de curar alguém, ainda que tenha orado muitas vezes e houve alívio de determinados sintomas. Eu acho que Deus me deu mais um ministério voltado para o ensino. Entretanto, nós
independente dos dons que temos, precisamos caminhar dentro dessas realidades. Por exemplo, recentemente tive uma experiência de ter visto algo, e sei que vi, e compartilhei com os pastores, e nós oramos inclusive por isso. Então não posso esquecer de que Deus fala através do mundo sobrenatural, e isso fica aguçado em nós, torna-se uma percepção mais sensível quando nós estamos alinhados em oração. Mas também precisamos viver baseados e fundamentados na palavra. E aqui falando então sobre oração e palavra, eu quero fazer 3 perguntas e eu quero que a gente conduza a nossa reflexão dentro dessas 3 perguntas. Se você quer, no ano de 2025, andar ativado pelo Espírito Santo de Deus, qual é a receita do bolo então? A receita do bolo é essa: viva inclinado à oração e à palavra. É simples, mas eu quero viver a vontade de Deus, quero ser uma mulher de Deus, quero ser um homem de Deus. Será que eu preciso de algo sobrenatural? A palavra e a oração. Viva alicerçado nesses 2 fundamentos em 2025. Sempre irá haver uma voz atrás de você dizendo: este é o caminho, andai nele. E essas 3 perguntas que eu mencionei, eu gosto sempre de fazer quando estou realizando alguma atividade. Eu sou uma pessoa bem metódica e eu gosto de fazer as coisas em etapas e compreender as etapas que envolvem aquela atividade que eu estou realizando. Se você me der algo para fazer e disser: não, faz isso, coloca essa caixa de som aqui, aí eu vou ficar tentando entender, mas por que aqui? Mas o que leva a ficar aqui? Mas qual é a razão? É como você pegar, por exemplo, um funcionário seu e você disser assim para ele: olha, você vai pegar essas ferramentas e você vai colocar nessas caixinhas aqui, tá? Pode colocar. Ele vai colocar, conforme você falou, mas talvez ele se torne um robô automatizado. Ele vai sempre saber fazer aquela tarefa. Você está criando o quê? Mais um funcionário. Mas você quer criar um talento, você chega com ele e diz assim: olha, 3 perguntas. O que, para quê e como. Como? É como ele vai colocar aquelas ferramentas nas caixinhas. Mas o que são essas ferramentas? Olha, essa chave soquete aqui, ela serve para determinada atividade. Essa chave canhão serve para isso. Essa chave combinada que tem uma ponta assim, a outra assim. Esse parafuso é para isso. Esse lubrificador é para isso. Então, cada ferramenta tem a sua função. O que? Para quê? Elas servem para tal coisa. Agora, como? Agora você vai fazer essa atividade. Então, percebe, a pessoa compreendeu o que ela está fazendo e agora ela tem capacidade de ensinar outras pessoas, ela está entendendo o processo. E eu quero fazer essas 3 perguntas com relação à oração e à palavra. O que é oração? Por que devemos orar? E como devemos orar? O que é a palavra? Por que devemos ler a palavra? E como devemos ler a palavra? Amém? Então, o que é a oração? A oração é esse meio poderoso, gracioso que Deus nos deu de nós nos comunicarmos com Ele. É um privilégio tremendo. Tudo que nós fazemos aqui, nesse templo, nessa casa, é de natureza sobrenatural. A pregação é sobrenatural, o louvor é sobrenatural. A nossa comunicação com Deus também é sobrenatural. Ela se dá através da conexão realizada na oração por intermédio do Espírito Santo que intercede por nós. Portanto, para falarmos com Deus, precisamos cultivar diariamente uma vida de oração. Jesus andava em oração. Os apóstolos, os profetas viviam em oração. Que tipo de oração? Diversas orações. Há diversos tipos de oração, para mencionar, por exemplo, oração
de intercessão. Tiago 5,16. E orai uns pelos outros, intercedendo, uma pessoa ora por outra. O que é interceder? É colocar-se entre uma pessoa e Deus e interceder por essa pessoa. Oração de gratidão ou de ação de graças. Em tudo dai, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou a oração de confissão, Salmo 32:5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Ou ainda, oração de guerra, de luta, de batalha espiritual. Em Efésios, no capítulo 6, do 10 em diante, ele vem discorrendo sobre a armadura de Deus, um texto famoso de todos nós conhecemos, foi citado agora há pouco pela pastora Keila. E no fim dessa lista de itens que compõem a armadura de um guerreiro de Deus, ele diz o quê? Com toda oração e súplica, ou seja, você se reveste dessa armadura com oração e súplica. Você entra em uma luta espiritual tomando esses itens da armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, por meio da oração. É uma oração de guerra. Então compreendemos o que é oração. Existem vários tipos de oração, estamos sendo bem objetivos aqui por causa do tempo. E a oração essencialmente é o meio de nós nos comunicarmos com Deus. Se você vive uma vida cristã que é uma vida sobrenatural, não faz sentido você não orar, porque é o único meio de você se conectar com Deus. Você crê que Deus lhe perdoa dos seus pecados? Os pecados são de natureza sobrenatural. A única forma de se conectar com Deus é através de um meio sobrenatural, que é a oração. Por que orar? Porque a oração é a vida do crente. Assim como a água é para o corpo, a oração é para o espírito. Tem aquela regra dos 3, né? 3 dias sem beber água, 3 dias sem beber água, 30 dias sem comer, 3 minutos sem respirar, aí você morre. 3 dias sem orar, pode ter certeza que você vai entrar na carne. Se bem que tem gente que jejua mais de 30 dias, né? Mas é uma regra geral. Quando nós não oramos, diz Leonard de Ravenhill, nós estamos dizendo para Deus que aquilo que Ele começou no espírito, nós queremos terminar na carne. Quando nós não oramos, nós nos tornamos atores, representantes. Estamos aqui atuando. Ó, quão lindo esse nome é Jesus, Jesus, eu te amo. Mas esse amor, ele está sendo manifesto através de uma vida verdadeira de oração. Você está conectado com Deus? Muitas vezes estamos não só no altar, mas aí também, participando do culto, dando culto ao Senhor de forma automática. Você precisa orar em nome de Jesus. A oração precisa ser uma constância nas nossas vidas. Algumas pessoas dizem, mas para que orar se Deus já sabe de todas as coisas? A oração não muda a Deus, mas a oração nos muda. A oração nos transforma. Coisas que Deus já determinou, mas Ele espera que nós coloquemos diante dele o nosso coração para que aquilo que ele determinou se concretize no mundo físico. Imagina, por exemplo, um pai que comprou uma aliança para a filha, mas decidiu no seu coração que só entregaria quando ela completasse 15 anos de idade. Era uma aliança de ouro com uma pedra de brilhante. E a filha olhava aquela aliança, sabia que seria dela, esperava por essa aliança,
e dizia ao pai, quando tinha 10 anos: papai, me dê essa aliança, por favor. Eu quero muito essa aliança para mostrar para as minhas amigas, para que vejam quão ela é bonita nos meus dedos. E o pai dizia: não, minha filha, essa não é a motivação correta, ainda não. Quando ela fez 12 anos: papai, por favor, me dê essa aliança, eu quero muito essa aliança para ela combinar com o meu look. Não, meu filho, ainda não é a motivação correta. Não, papai, por favor, me dê essa aliança. Ela foi orando. Quando ela completou 16 anos e ela já tinha maturidade suficiente para receber aquela aliança que representava o amor dele por sua filha, então, quando ela pediu: papai, me dê essa aliança, porque eu sei que o Senhor comprou com amor no coração, e ela representa a nossa relação de filiação, eu como sua filha, você como meu pai, e o quanto o Senhor me ama. E então, quando ela tinha condições de compreender, o pai entregou aquela aliança para a filha. Mas percebe que ele já havia determinado que entregaria com 15 anos a aliança para a filha, mas ela precisava mudar o seu coração. Então a oração diz mais respeito do que Deus vai mudar em nós do que nós vamos mudar em Deus, porque Deus já conhece o passado, o presente e o futuro. Sabe aquela frase assim que diz na Bíblia: Deus se arrependeu? A palavra mais adequada ali talvez seria: Deus se entristeceu, porque Deus, ele não pode se arrepender de algo. Se ele estivesse se arrependendo, significa que ele errou anteriormente, agora vai tomar uma decisão melhor. Algo na Bíblia que a gente chama de, só entrando um pouquinho aqui em teologia, de antropomorfismo. É quando a gente atribui formas humanas a Deus. Deus viu, Deus desceu, Deus ouviu. E o antropopatismo são sentimentos humanos a Deus. Deus se arrependeu, Deus sentiu. É uma forma de a Bíblia representar para o homem compreender o que Deus estava sentindo. Mas não que de fato Deus tenha se arrependido, mas ele precisou que as circunstâncias fossem guiadas por aquele caminho para que o coração do homem fosse transformado. Então precisamos orar para que o nosso coração seja transformado. O que é oração? É a conexão, é o canal de comunicação com Deus. Como orar? Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala em secreto, teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Tem mistério na oração? Uma fórmula? Ó Senhor Deus, tu que habita entre os querubins ungidos no mais altos céus, elevo minha voz para que ouças meu clamor, agora atende a súplica deste necessitado. Não precisa ser assim. Precisa não. Mas o salmista diz assim: um coração contrito, ó Deus, tu não desprezarás. É como a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu dizia: obrigado, Deus, porque não sou como esse pecador, dou o meu dízimo. Obrigado porque não sou como esse pecador, não ando com pecadores, faço isso, faço aquilo. E o fariseu não ousava levantar, o publicano não ousava levantar os olhos para cima e batia no peito dizendo: eu sou miserável pecador. E Jesus diz: qual oração foi ouvida? Do publicano, do pecador, do necessitado. E nós somos necessitados. É com essa postura de humildade que nós temos que nos colocar diante de Deus, no chão, no pó. Humilhai-vos, portanto, diante da potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Essa é a forma fundamental que nós devemos compreender como nós devemos orar: com simplicidade, com humildade, com sujeição, confessando as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos tropeços. O crente verdadeiro não é aquele que vive uma vida 100% de retidão, mas é aquele que quando tropeça, ele sempre está aos pés do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Como atestar que uma pessoa é crente? É porque ela não peca? João diz: aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, não é verdade? O que faz você um verdadeiro crente é, mesmo nas suas lutas e nas suas dificuldades, nos seus vacilos e nos seus tropeços, que nós devemos fugir, mas que podem ocorrer,
é todos os dias você estar diante dos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu errei aqui, mas me ajuda. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, como diz Davi. Mas se você está pecando, se você está transgredindo, e isso não está lhe causando nenhum incômodo, você não vai consertar com Deus, tem algo de errado com você. A maior evidência de um crente é o incômodo pelo pecado. Se você peca sem incômodo, revise se você de fato é crente. Veja se você é crente mesmo, porque o crente não fica em paz enquanto ele não se conserta. Eu pequei, Senhor, eu não consigo ter paz no meu coração enquanto não me ajoelho e clamo pela tua misericórdia, enquanto não confesso, enquanto não ajeito as minhas veredas, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é feito na oração. Mas se nós pudéssemos falar a respeito de experiências, né, de como nós podemos orar, eu tenho comigo uma forma de oração que eu trago há alguns anos. Eu gosto de orar em círculos concêntricos. Sabe o que é um círculo concêntrico? Imagina um círculo aqui e acima dele é outro círculo, e outro círculo, e outro círculo, e vários círculos, até que esse círculo fique pequenininho, não é? Grandão, pequenininho, e tende ao infinito. Então eu inicio orando pelo menor círculo. Eu coloco a minha vida diante de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, o teu sangue seja sobre mim, confesse os pecados, as suas mazelas, peça mais intimidade com Deus, santidade, peça unção, peça graça. E depois você vai para o próximo círculo. Ore pela sua esposa, ore pelo seu filho, pela sua casa. Agora vai para o próximo círculo. Ore pela sua igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes. Agora vai para o próximo círculo. Ora pela sua cidade. Próximo círculo, pelo seu estado e pelo Brasil e pelas nações, pelo mundo. De forma que você está cobrindo diversas áreas em oração. Porque às vezes a gente entra na oração e fica meio perdido, né? Aí fica, oh Deus, aleluia, oh Jesus, e fica, oh Jesus, me ajuda, Senhor. E aí você está lá orando em batalha espiritual, oh Senhor, obrigado por esse alimento, oh Jesus. Então, ó, vá focado no que você vai, não é? Quantos já fizeram isso, né? Vai dormir, obrigado, Senhor, por esse alimento agora. Então, tenha foco, né? Estratégia. Defina um lugar, um horário e ore. Ore. Não, mas eu não consigo orar assim. Tudo bem. Ore. O importante é que você ore. Comece a orar até que você comece a orar de verdade. Comece a orar até que você comece a orar de verdade. E a palavra, o que é a palavra? Abra comigo em 2 Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nunca, jamais, qualquer profecia no Antigo e no Novo Testamento. Ainda em 2 Timóteo 3,16 ele diz: porque toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra no original é soprada, significa que Deus soprou e o autor bíblico inspirou aquela revelação que o Espírito Santo trazia, escreveu para nós. Portanto, a Bíblia não é um livro comum, ela é inerrante, não tem erros.
ela é infalível, tudo que lá está escrito vai se cumprir, ela é eterna, ela é inspirada, ela é viva, ela é eficaz, ela é fonte de todo consolo, de toda exortação, ela é fonte de toda direção para tudo que você precisa na sua vida. Quantos aqui são engenheiros? Temos um engenheiro? 2. Você precisou ler diversos livros de engenharia, né? Cálculo 1, cálculo 2, física e etc. Vamos ver aqui outra profissão. Vai. Professores. Hoje só tem um, né? Mas geralmente tem muitos aqui, né? Tem outros. Você precisou ler livros relacionados à área da graduação que você estudou. Agora, todos nós aqui somos crentes. E nós só podemos ser crentes de verdade se nós tivermos o direcionamento da palavra. Engenheiros não tornam-se engenheiros sem ler sobre engenharia. Professores não tornam-se professores sem estudar a área designada. Biólogos não tornam-se biólogos sem ler sobre biologia. Você não pode ser um verdadeiro crente em Jesus sem conhecer a respeito da palavra, que é o testemunho de Jesus contido na Escritura Sagrada. Por que ler a palavra? Jesus viveu alicerçado na palavra e nos deu o exemplo de que a nossa vida deve ser guiada pelas Escrituras. Em João 5,39 ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. A palavra de Deus contém o caminho para a vida eterna que está em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quantos têm lido diariamente a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado com a palavra? Quantos livros há no Antigo Testamento? Quantos livros há no Novo Testamento? Essa palavra que você ama e que você manuseia todos os dias, então você conhece as nuances dessa palavra. Mas se eu perguntar aqui, quem ganhou o Brasileirão 2024, muita gente sabe dizer, né? Se eu perguntar aqui, quem saiu no Big Brother semana passada, não está tendo Big Brother, né? Não está. Mas a palavra de Deus precisa ter primazia nas nossas vidas, meus irmãos. Como ler a palavra? Diariamente, dioturnamente, examinando. Uma boa estratégia, um bom conselho é onde nós seguirmos o plano de leitura anual da Bíblia. Faça a sua leitura todos os dias, para chegar no final do ano você ter concluído a leitura bíblica. Quantas vezes a pastora Keila já leu a Bíblia inteira? Meu Deus, como eu queria ter lido assim também. E nós precisamos ter essa prática diária. Ah, mas na hora que eu começo a ler me dá um sono. Aí você vai dizer assim para a carne: está com sono, carne? Aí você pega a Bíblia, aí você fica em pé, aí você lê andando assim. Aí já vai passar o sono. Leia com sono. Não, mas eu não quero ler, leia sem vontade, mas leia, até que você comece a tomar gosto. Os nossos pensamentos, as nossas intenções, elas viram ações. Ações viram hábitos. Hábitos viram caráter. E o caráter vira destino. Os nossos pensamentos tornam-se em ações. As nossas ações tornam-se hábitos. Os nossos hábitos transformam-se em um caráter. E o nosso caráter vai determinar o nosso destino. E hoje você está começando talvez com um pensamento que Deus está plantando na sua mente. Qual é? Leia a palavra. Leia a palavra, leia a Bíblia todos os dias. E então você vai passar para a segunda etapa. Isso vai tornar-se uma ação. Ainda hoje. Amém?
E essa ação praticada hoje e amanhã, e segunda, e terça, e quarta, se tornará um hábito. E quando esse hábito chegar em um nível de semanas e de meses e de anos, ele virará um caráter. Faz parte do seu caráter estar alicerçado diariamente na palavra. E aí esse caráter vai determinar o seu destino. Como nós vivemos hoje vai determinar como nós passaremos o resto da eternidade. E eu quero passar o resto da eternidade no céu. Amém? Você também? Examinando. Não leia religiosamente. Leia pensando naquilo que você está lendo, refletindo, olhando cada palavra, olhando cada detalhe, pensando. E você vai perceber que os princípios maravilhosos e eternos que estão ali, eles vão direcionar a sua vida. E aí a gente vai voltar para aquele versículo inicial que nós lemos. Haverá sempre uma voz atrás de você que dirá: esse é o caminho, andai nele. Por fim, devemos ler a palavra para nós não sermos enganados. Há muitos falsos profetas. Se você não conhece tudo que é dito para você, você engole. Mas quando você conhece a palavra, você torna-se nobre, como os crentes de Bereia. Os de Bereia eram mais nobres porque examinavam as coisas que Paulo dizia para verem se de fato era verdade, se estavam contidas essas falas de Paulo nas Escrituras. E como falsos enganos têm surgido por aí. Demais. Muitos pastores que antes eram pregadores de renome estão descambando para caminhos de enganos e falsos. Quando você conhece a Escritura, você não se permite ser enganado. E os tempos que nós viveremos em breve serão tempos difíceis, que a vinda do Senhor se aproxima. Mas haverão falsos mestres e falsos messias, e até mesmo os escolhidos serão enganados. E como você não vai ser enganado? Conhecendo a palavra. Paulo diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso encontro com Ele, vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, quer por palavra, quer por espírito, quer por epístola, como se julgassem ter vindo de nós, ter chegado o dia do Senhor. Porque o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia e seja manifesto o filho da iniquidade. Antes da vinda do Senhor, virá o anticristo, virá a apostasia, virão os falsos profetas. Mas muitos aí surgirão dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, Jesus voltou. E não só isso, tem muitos Messias aí surgindo na política, surgindo em várias áreas, e pessoas colocando a confiança das suas vidas nesses Messias, como se esses Messias pudessem resolver o nosso problema. Não podem. São falsos cristos. Mas a nossa confiança está no Senhor. Isso só se dá pelo conhecimento da palavra. Portanto, em suma, o que Deus quer falar conosco hoje é: para nós vivermos 2025 ativados pelo Espírito Santo de Deus, precisamos ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito se dá numa vida de oração, de percepção espiritual e na palavra, nos fundamentos. Se você quer isso para a sua vida, em nome de Jesus, fique de pé. Amém. Senhor, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti e as nossas vidas. Como foi dito aqui, Pai, queremos que essa semente que foi plantada pelo Senhor em nós torne-se, frutifique em ações. Que essas ações se tornem em hábitos diários.
cotidianos, em disciplina, com vontade, sem vontade. E esses hábitos se transformem no nosso caráter, um caráter aprovado, um caráter segundo a estatura do varão perfeito. E que então o nosso destino esteja selado pelo Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos pela exortação que vem do alto. Pedimos perdão também, Senhor, pela nossa negligência em priorizar muitas vezes outras coisas e não o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Nós queremos pedir que a partir de hoje, mais e mais, desses pilares espirituais, desses fundamentos sejam alicerçados nos nossos corações. Que possamos viver 2025, Paizinho, numa vida de mais unção, uma vida de mais retidão, de mais santidade, de mais justiça, de mais serviço. E essa vida será consequência de um retorno à palavra e de um retorno à oração. Assim nós pedimos e queremos nos comprometer contigo, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.